liga o notebook ao televisor, deu um probleminha, mas já foi resolvido. Mas é até bom que a gente dá uma paradinha, porque esse assunto do decreto 7.724 é um decreto bastante extenso, tá certo? Então vamos lá. Na primeira parte, nós passamos a parte introdutória, né, da lei, alguns conceitos importantes, né? E nós paramos no ponto da transparência ativa, né? O que vem a ser transparência ativa? É aquela obrigação dos órgãos da administração pública tem a obrigação de divulgar, independentemente de solicitação ou de qualquer outro tipo de provocação, né? Então, nós vimos lá, então vamos lá, né? Vamos continuar. Aí a gente estava paramos nessa pergunta aqui, que o examinador pode fazer essa pergunta para você. Quais são as informações que os órgãos públicos estão obrigados a divulgar na internet, né? Então vamos lá. Primeiro item. Para você responder essa pergunta com bastante propriedade, você deverá ler o parágrafo 3º. Deverão ser divulgadas, na seção específica que trata o artigo 1º, informações sobre item 1. Olha só. Estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefone das unidades, horário de atendimento ao público, ou seja, serviço de utilidade pública aqui, né? Vamos lá. 2. Programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas de resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e de impacto, ou seja, as atividades, né? As atividades do órgão. O item 1 diz respeito ao funcionamento, ao atendimento do órgão. O item 2 diz respeito às atividades exercidas por esse órgão. Para quem não sabe, todas as ações governamentais, elas estão concentradas em programas, projetos, ações, né? Projetos e atividades, né? Vamos lá. Item 3. Repasses ou transferência de recursos, né? Item 4. Execução orçamentária e financeira detalhada. Execução orçamentária é a execução da despesa, né? Tanto da despesa quanto da receita. Detalhe, aqui tem que incluir tudo, empenhos, pagos, não pagos, né? Vamos lá, 4, né? Todas a execução, né? 5. Licitações realizadas em andamento com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenhos emitidas, né? Então, olha aí, é toda a transparência, tudo que o órgão faz, né? Item 5, preste muita atenção, esse item 5 foi muito questionado, mas o Poder Judiciário já disse que ele vale, né? Item 6, olha só. Remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função, emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custos, jetões e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme ato do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ou seja, os salários, toda a remuneração é prevista a sua divulgação no site. Esse foi um ponto que a lei trouxe muitos avanços, né? Por quê? Porque a partir disso teve aí a exposição pública dos salários dos servidores públicos, e muitos deles aí têm super salários. Inclusive, aí, recentemente, aí, eu li algumas matérias com pessoas aí que recebendo 152 mil, 216 mil reais por mês, né? E aí a sociedade agora tem sempre um controle social muito grande em relação a isso e passa a questionar por que essa remuneração, né? Parabéns para a lei. Item 4. Respostas e perguntas mais frequentes da sociedade. E, finalmente, né, contato da autoridade de monitoramento designado nos termos do artigo 40 desta lei, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações Cidadão, SIC, né? É claro que essa autoridade de monitoramento nós iremos
falar nessa aula ainda, estou um pouco mais para frente, tá certo? Gente, isso aqui é importante, isso aqui é fundamental. O aluno tem obrigação de saber, tá certo? Que esses pontos aqui são todos pontos onde o órgão tem a obrigação de quê? Tem a obrigação de estar demonstrando. Outro ponto importante que a lei aborda. Quais são os requisitos para o cumprimento da lei? Então está aí para vocês, no item anterior, esse item aqui, ele fala o seguinte, né? O parágrafo 3º, ele fala o seguinte, né? O parágrafo 3º do artigo 7º. Os órgãos da administração pública, tanto direta ou indireta, têm a obrigação de divulgar todas essas informações. Ok. Só que a própria lei, sabiamente, diz o seguinte, olha, vai estabelecer um requisito de cumprimento disso. E esse requisito de cumprimento disso está previsto no artigo 8º da lei. Lá que nós iremos responder, lá que nós iremos saber quando que o órgão cumpriu os dispositivos anterior. Ou seja, quais são os requisitos para o cumprimento da lei. Vamos lá, artigo 8º. Os sítios na internet dos órgãos e entidades deverão, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atender os seguintes requisitos, entre outros, né? Pergunta de prova. Preste atenção. Primeira coisa, aquelas informações todas deverão estar onde? Nos sítios na internet dos órgãos e entidades. Professor, esse sítio aqui, o que é esse sítio? Esse sítio aqui é o site, tá? Então, os sites institucionais, também chamados de sítios, deverão fazer o seguinte, deverão conter todas aquelas informações. Bacana? Agora vamos lá. Só que esses sites deverão cumprir os seguintes requisitos. Primeiro, conter formulário para pedido de acesso à informação. Por quê, professor? Que nós vamos ver esse tal de pedido de acesso à informação é o exercício da transparência e é aquela obrigação do órgão para cumprir a transparência passiva. Essa aqui toda é ativa. Passiva é quando alguém provoca o órgão. Item 2. Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Olha que detalhe importante que o examinador pode cobrar na prova de vocês, né? Olha aí, conter ferramenta de pesquisa de conteúdo, cara. Professor, jamais eu posso imaginar que isso pode cair na prova, mas pode sim. Item 3, possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e textos, de modo a facilitar a análise das informações. Ou seja, lá diz que tem que ter execução orçamentária, lá diz que tem que ter todas as informações, contratos, licitações e contratos. Ou seja, o item número 3, objetivamente, significa dizer a possibilidade de efetuar o famoso download em diversos formatos, né? Item 4, possibilitar acesso automatizado por sistemas externos, em formatos abertos, estruturados, legíveis por máquina, né? Item 5, divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação. Item 6, garantir autenticidade e integralidade das informações disponíveis para o acesso. Olha só, gente, garantir olha só, autenticidade, né, que ela é legítima, e a integridade, se ela não foi modificada, né? Esses dois termos aqui, inclusive, são os dois termos que nós temos aonde? Que nós vimos nessa lei no início da aula, né? São dois termos específicos que o aluno tem que, olha, como estudar, revisar, isso é muito importante, né? Das informações disponíveis para o acesso, né? Então vamos lá. Item número 7, indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade. E, finalmente, né, finalmente, o último aqui, garantir a acessibilidade do conteúdo para pessoas com deficiência, né? O que é essa acessibilidade, né? Pessoas que têm problema, por exemplo, audição,
tá certo? Visão, tá? Então ele tem lá uma forma de comunicação, de acesso a essa informação específica para atender. Então está aqui uma boa questão de concurso, você pode ter absoluta certeza, meu amigo. Poucas pessoas estudam com esse detalhe, né? Poucas pessoas, né? E se cai uma questão dessa aqui, ó, qual dos itens abaixo não se enquadra como requisitos para o cumprimento da transparência ativa? Cara, pronto, já foi, já rodou. Porque se o cara não souber isso aqui, cara, ele não acerta essa questão. Bacana? Então fechamos um capítulo importante dos nossos estudos, que chama-se transparência ativa. Agora vem a ser a transparência passiva. É diferente, né? O examinador pode tentar enganar, te enganar misturando ativa com passiva. Aqui é passiva, aqui eu sou o órgão, então, ó, eu sou provocado, tá certo? O outro é ativa. Independente de qualquer coisa, eu tenho que agir ativamente, proativamente, já divulgando o rol de informações. Na transparência ativa, é muito importante que o aluno saiba quais são, né? Quais são as informações que o órgão tem o dever, tem a obrigação de estar disponibilizando, independente de qualquer coisa. Está lá, licitações, execuções, subsídios, remunerações, tá certo? Estrutura organizacional, os projetos, os indicadores, todas essas informações são obrigadas, né? E detalhe, lá na ativa, o aluno tem que saber também quais são os requisitos para o cumprimento dessa obrigação. Agora vamos lá. Transparência passiva, né? Temos algumas seções nesse capítulo. Primeiro, a seção 1 vai falar sobre um produto novo, né? Do serviço de informação ao cidadão. Professor, o que significa esse aqui? Ou seja, a lei, sabiamente, né? E claro que o decreto que vem regulamentar essa lei, ele fala o seguinte. Olha só, os órgãos têm que criarem o SIC. SIC é o Serviço de Informação ao Cidadão. Novo, pode cair? Claro. Ou seja, um serviço aí para o cumprimento da transparência dos requisitos da lei. Então tem que saber? Tem que saber. Ok. Beleza, professor. E a seção 2? Aí é o seguinte, ele vai preparar o órgão para receber os pedidos de acesso à informação. Certo? Ou seja, eu sou um cidadão, eu preciso saber, eu quero solicitar uma informação do órgão. Eu posso? Claro que você pode exercer, essa função. Onde que estão definidos os requisitos, a forma que a gente faz, que o aluno, que o cidadão pode ter acesso à informação? É muito simples, está previsto aqui no capítulo 4, na seção 2. Né? Aí o seguinte, a seção 3, ele fala do procedimento a acesso à informação, e a seção 4, ele vai falar o seguinte, que é a última seção desse capítulo, dos recursos. Professor, o que é esse dos recursos? Um pedido seu foi negado. Foi negado, e aí vai ficar por aí? Não. A própria lei sabiamente diz o seguinte, se o seu pedido foi negado, há a possibilidade de você entrar com recurso, e esse recurso está regulamentado pela seção 4. Eu gosto muito de explicar leis, conteúdos, estatutos dessa forma, né? Tipo assim, explicando a estrutura, sempre passa uma visão maior e nós vamos detalhar, tá certo? Então, olha só, sobre transparência passiva, olha que informações que nós já podemos fixar, olha quais modelos mentais que a gente pode criar. Primeira coisa é que a lei criou um cara chamado de SIC. Segundo, que a lei vai regulamentar o pedido e acesso, e depois vai o procedimento de acesso à informação e, finalmente, os recursos. Claro, o recurso é quando é negado alguma coisa, você pode recorrer. Legal? Então vamos para a seção número 1, que é do serviço à informação ao consumidor. Olha só, olha a obrigatoriedade que o decreto faz em relação à administração pública. Os órgãos e entidades deverão criar serviço de informações ao cidadão, SIC, com o objetivo. Pronto, está aí, ó, SIC. Tá certo? Vai ser então lá uma unidade que vai trabalhar um serviço bastante específico, ok?
Na sua prova, você pode ter certeza que o examinador pode querer saber de você quais são os objetivos desse sujeito aí, SIC. Cara, então, o concurso o cara tem que ficar sempre no 220, sempre ligado, cara. Caiu na sua prova lá, tal de SIC, SIC, você tem que lembrar automaticamente, puxa, esse cara aí é lá da Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, e esse sujeito também foi regulamentado pelo Decreto 7.724. Opa, bacana, né? E papo reto com vocês. Uma das principais questões, aliás, todos os examinadores, todas as bancas, todas elas, cara, não é somente Ciências Gran Rio, FCC, bancas de universidades, né? Todas as bancas, cara, eles adoram sempre cobrar os objetivos e competências. E aqui diz, ó, como objetivo de, isso é importante, o cara pode querer saber isso de você. Então, não só para essa aula, mas para outras aulas, tudo que for competência, objetivo, cara, preste atenção. Redobre a sua atenção. 1. Atender e orientar o público quanto ao acesso à informação. Então tá aí para vocês, atender e orientar o público quanto ao acesso à informação. É o primeiro objetivo, né? Então ele é um órgão, é uma unidade administrativa que tem como objetivo atender e orientar o público quanto ao acesso à informação. É claro que vai trabalhar com produto e informação. 2. São 3 objetivos. Informar sobre a tramitação de documentos nas unidades. E, finalmente, registrar pedidos de acesso à informação. Então, esse cara aí são os 3 objetivos do SIC. Professor, bacana, beleza. Então, o senhor me disse, professor, que sempre quando há a criação de uma unidade, de um órgão, de um cargo, tá certo? As bancas adoram cobrar sempre objetivo e sempre o quê? Competências aqui, ó. Compete ao SIC. Então, você sabendo disso, né? Então, ó, isso aí chama-se perspicácia do aluno, cara. Esse discernimento de identificar qual o assunto que é potencial. Vamos lá. Compete ao SIC. Vamos às competências do SIC. Número 1. O recebimento do pedido de acesso e, sempre que é possível, fornecimento imediato da informação. Olha aí, imediato, na hora. São 3 competências. Competência 2, o registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a entrega do número de protocolo que conterá a data de apresentação do pedido. E, finalmente, a última, né? O último item, encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo fornecimento da informação quando couber. Então está aí para vocês as competências desse SIC. Nós vimos objetivos e competências. Bacana? Fechou? Legal, né? Vamos lá. Uma pergunta muito importante. Professor, e as empresas? Como é que ficam aí, professor? Ué, nós sabemos que nós temos pessoas naturais. Tá? As pessoas naturais são as pessoas físicas, é claro que as pessoas físicas, né, são seres humanos, né, e têm vontade própria. Né? E esses seres humanos, né, as pessoas físicas, as pessoas naturais, é claro que a lei garante a essas pessoas todo o direito de acesso à informação. Agora é o seguinte, a pergunta é, e as pessoas jurídicas, professor? A lei também estendeu os mesmos direitos das pessoas físicas às pessoas jurídicas. Ou seja, lá no nosso artigo 11º, ele vai responder essa minha pergunta. Ó, as empresas também podem solicitar informação? Sim, correto, podem sim. Segundo o artigo 11 do decreto. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação. Olha aí, toda e qualquer pessoa. Professor, você vai fazer esse pedido para onde? Para o tal do SIC, né? O SIC foi criado para essa informação. Ó, pessoa natural ou jurídica, né? Nesse sentido, vem regulamentar essa fase do pedido. Olha só, o pedido será apresentado em formulário padrão, disponibilizado em meio eletrônico e físico, papel, no sítio, ou seja, na internet,
no sítio, na internet ou no SIC dos órgãos e entidades. Cara, papo sério para vocês, cara. Esse parágrafo aqui, ele é de fundamental importância. Olha só. Por quê? Porque ele vem trazer alguns requisitos fundamentais para você poder exercer o seu direito, né? Ou seja, o examinador, a cabeça do examinador, ele é muito criativa, né? Mas eu admiro muito como os caras fazem algumas questões, né? Por exemplo, o cara pode colocar uma situação hipotética, o sujeito chega lá bufando de raiva, zangado no órgão e solicita lá, eu quero tal coisa, tal informação, né? E aí, cara? Aí o burocrata vai falar assim, não, senhor, aqui. A gente vai te fornecer a informação desde que você cumpra os requisitos, né? Você tem que fazer o pedido. Pedido é fundamental para o exercício da transparência passiva. E esse pedido será feito em formulário padrão, disponibilizado em meio eletrônico e físico, na onde? Na internet, no SIC dos órgãos e no SIC dos órgãos. Olha só. Então, olha só, para você fazer o pedido da informação, você tem que preencher formulário padrão. Esse formulário padrão será disponibilizado em meio eletrônico, né, arquivos, e físico. Na onde? Na internet e no SIC. Olha que informação importante. Então, aquele cara que está bufando lá, dando aquelas suas bravatas, na verdade, ele não está amparado, ele deverá fazer o pedido de acordo com esses requisitos, né? O parágrafo número 2... ele é muito importante também, porque ele fala o seguinte, quando que o prazo... Professor, e aí, professor? Os órgãos recebeu esse pedido. Ele vai ter um prazo, professor, para poder responder? Claro que vai ter que ter um prazo, né? E o parágrafo 2º, ele vai falar quando começa a contar esse prazo. Vamos lá. O prazo de resposta será contado a partir da data de apresentação do pedido. Então o cara chegou lá, bravo, dando as suas bravatas, né? Esperando tal coisa, aí o burocrata, o servidor público lá, muito calmamente, acostumado a lidar com essas situações, o cara fala o seguinte para o sujeito, olha, preenche aqui esse formulário aqui, protocola, tá? O seu pedido que nós vamos fazer um processo para obter a sua informação, a sua resposta que você busca. Aí o cara olha aquele formulário, não, eu vou levar para casa para o meu filho me ajudar a preencher. Aí ele vai para casa, tá, com formulários em mãos e volta daqui 3 dias. Aí eu pergunto para protocolar, quando que começa a contar o prazo? Da primeira ida dele ou quando ele efetivamente protocolou o pedido? É claro, está aí. Olha só, uma situação hipotética aí. O examinador pode tentar enganar o cara. E quem não sabe, dança. Então é o seguinte, outro potencial questão de prova para vocês. Então vamos ler primeiro esse cara aqui de novo. O prazo de resposta será contado a partir da data de apresentação do pedido ao SIC, ou seja, da data do protocolo. Ele tem muitos, a contagem de prazo no direito é bastante diversificado, né? E aí o seguinte, bastante diversificado. E nessa diversificação, eu quero dizer para vocês o seguinte, às vezes é comum, muitos prazos contam a partir do primeiro dia útil. Olha só, a partir do primeiro dia útil da data do protocolo. Isso está errado. Eu estou falando isso porque o examinador pode colocar isso, a partir do primeiro dia útil. Não, a lei de acesso a informações é bastante clara, bastante específico. A partir de quando? Da data da apresentação do pedido, cara. Isso é potencial questão de prova, tá? Nós investimos aqui um tempo maior para fixar este conteúdo. E temos aqui, tá, o parágrafo 3º. É facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como contato telefônico, correspondência eletrônica ou física, desde atendidos os requisitos do artigo 12. Né? O artigo 12 a gente já vai passar para vocês. Né? Agora o seguinte, isso aqui é importante, a interpretação. É facultado, o órgão não é obrigado a receber
tá certo? Pedidos via telefônico, por exemplo, né? Isso aqui é um risco muito grande, porque o telefônico não fica nada registrado, né? Agora, o meio eletrônico, aí tudo bem, né? Olha só, né? Então isso aqui é uma pegadinha muito grande. Gente, moral da história, né? O artigo 11 é um artigo importante para os seus estudos. Agora, vamos para o artigo 12. Esse artigo 12, né, fala o seguinte: quais são os requisitos para a formulação de um pedido de informação? Então, nós já sabemos que para você ter acesso à informação, você tem que preencher um formulário específico. O artigo 12 agora vai falar para nós o que deve conter nesse pedido. Vamos lá. Primeiro, identificação do sujeito, o nome do requerente, tá? O número de identificação válido, documento, especificação de forma clara e precisa da informação requerida e, finalmente, endereço físico ou eletrônico do requerente para o recebimento de comunicação ou da informação requerida. Olha aí, boa pergunta de prova, né? Então, o cara, para requerer, ele tem que ter esses requisitos, né? E temos aí um parágrafo único, né? Ué? Tá certo? Ok, não, beleza. Então, aí para vocês, tá? Os 4 itens necessários para o requisito para formular ou formulário, preencher o formulário de pedido de informação. Opa, aqui faltou, né? Dar aquele comando você dá um comando e aí quando você aperta no computador ele aparece, né? Vamos lá. Quais as situações em que os pedidos poderão ser negados? Tá aí. Professor, o fato de o cara pedir não significa dizer que ele será atendido. Claro. Por quê? Porque tem pedidos absurdos e absurdos e absurdos. Só que a própria lei, o próprio decreto, já estipula um rol de situações na qual esse pedido será negado. Você viu lá com os requisitos, né? Vou voltar aqui um itemzinho. O requisito falou um negócio muito importante, cara, que esse pedido, né? É claro, né? Que tem que ter o nome, que tem que ter uma comprovação de identificação, tem que ter o endereço até para receber o retorno. Só que esse pedido, ele tem que ser objetivo, cara. Tá? Ele tem que ser pautado. Olha só. Olha só. Especificação de forma clara, precisa da informação requerida, do que você precisa. Tá? Eu costumo dizer, cara, que normalmente as pessoas aí é o seguinte, né? Que as pessoas, normalmente as pessoas dizem o seguinte, que as pessoas não sabem o que querem. As pessoas não sabem o que querem. Então isso dificulta bastante. Então olha só, o pedido tem que estar isso. O que acontece? A maioria das negativas em relação a isso é porque o próprio pedido que o cara fez não foi de forma clara e precisa daquilo que ele necessita. E o artigo 12, artigo 13 vai falar sobre isso. Olha só. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação. Genéricos, ele não foi específico, né? Professor, como assim genérico? Amplo, né? Por exemplo, assim, ele vai lá e faz um pedido seguinte, ele tem que ser específico. Ó, ele fala assim, vamos dar um exemplo assim, específico, né? Específico. Solicito cópia do contrato, tá? O contrato administrativo de limpeza do órgão. Pronto, é um pedido específico, né? Certo? Genérico, né? Sem essa especificação. Vamos formular aqui um pedido genérico, né? Assim, eu solicito, tá? Cara, solicito informações sobre. Eu solicito informação sobre todos os atestados pendentes de validade. Pô,
Aí, apesar que eu coloquei um pouco específico, mas esse também não é específico, eu estou com dificuldade aí de formular um pedido genérico, né? Genérico, amplo, né? Genérico, né? Genérico é tipo assim, cara, o cara ele vai e pede tudo, né? Assim, amplo, não pode, tem que ser bem pontual, como eu disse para vocês, né? E não pode ser amplo, né? Esse genérico, ele está vinculado com o item 2, desproporcionais ou desrazoados, né? Ah, pronto, está aqui, ó. Desrazoados e desproporcionais. Solicito a informação de todos os empenhos pagos da história do órgão. Pô, aí é desproporcional, né? Nós sabemos o seguinte, que o órgão tem que guardar isso por um determinado tempo, não é a vida toda, né? Genéricos, né? Genérico é sem especificação, um negócio muito amplo, né? Aquilo que é tudo não é nada, né? 3. Que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações. Normalmente, esse item 3 é o genérico, né? Tá certo? É o genérico, que ele tem que ter o que? Ele tem que analisar o dado, né? Interpretação, consolidação de dados, informações, ou serviço de produção, tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3, do CAPT, o órgão ou entidade deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados, né? Então aqui para vocês são os pedidos, né? Vamos avançar. Essa aula, né, é uma aula bastante... Eu gosto dessa aula aqui, desse tipo de assunto aqui, né? Vamos lá. A administração pública pode solicitar os motivos do pedido de informação para o cidadão? Pergunta top essa. O que é essa situação? Essa situação é o seguinte... Essa situação aqui é o seguinte, cara. Olha só. O cara pegou e fez um pedido lá que ele quer a cópia do contrato tal. É específico? Sim, o órgão vai ter obrigação de fornecer. Ele não vai poder negar. Ele está amparado. Beleza? E aí, prof? Aí o órgão fala assim, não. Cara, mas por que você quer a cópia desse contrato? Ou seja, está solicitando os motivos na qual... os motivos pela qual fizeram que o cidadão solicitasse a cópia desse contrato, desse processo, etc, etc. E aí? Você acha que a administração pode fazer isso? Claro que não pode. Por quê? Porque ele vai estar colocando em xeque a transparência, né? Então nós temos aqui o artigo 14 trata desse assunto. Então atenção, modelo mental, coloque na sua cabeça. O órgão não pode solicitar os motivos do pedido de acesso à informação. Artigo 14. São vedados exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação. Então o cara vai lá, vai protocolar um pedido de acesso, não precisa justificar nada. Nada, ele só fala, eu quero tal coisa. Pronto, o órgão vai ter que fornecer tal coisa para vocês. Pronto, está aí. Ok? Tem que estar aí, tem que ser isso aí. 3. Agora vamos lá. Aqui, na verdade, o professor faltou identificar. O que aconteceu aqui, ó? Esse aqui é do SIC, entendeu? Então, ó, estou voltando aqui para explicar melhor. Então, tem seção do SIC, do pedido e do procedimento. Do SIC, né? Começa aqui do artigo 9, ok? Artigo 9, fechou. E já o artigo 10 em diante já trata do pedido, né? Que aqui ele fala, o pedido ele pode ser qualquer pessoa, tem que ser apresentado em formulário padrão, não é isso? Então, todas essas partes aqui, quando começa a contar o prazo do pedido, tá? Aí há a possibilidade de fornecer por outros meios, por tipo via telefônico, né? Olha aí, ó, o pedido, a forma de pedir, né? Então, são todos os requisitos do pedido, ou seja, a lei aí foi bastante específica, determinando qual o procedimento para se pedir a informação, né? Ok, agora vamos na seção 3.
Depois da seção 3, nós temos o quê? 2 recursos, né? 2 procedimentos de acesso à informação. Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso será imediato. Tá aí. O examinador, ele é um cara bastante criativo. Ele pode falar para vocês o seguinte, preste atenção, que será fornecido em 24 horas. Não. Cara, essa palavra aqui é uma palavra-chave desse artiguinho. Então, o artiguinho 15 diz o seguinte, que o cara, se a informação está lá, ele tem que fornecer bate-pronto, na hora, imediato. Parágrafo 1º. Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão, entidade, deverá, no prazo de até 20 dias. 20 dias. Professor, e agora, professor? Agora são elementos fundamentais que eu vou passar para vocês. O prazo passa a contar a partir de quando? Exatamente. O prazo passa a contar a partir, isso, da data do recebido, da data do protocolo. Regra geral. Se a informação estiver disponível, o órgão, o SIC, tem que fornecer, que momento? Na hora, imediato. Tá? Imediato. Não esqueça do izinho, porque se tirou o izinho já mudou todo o sentido da frase. A informação não está disponível na hora. Qual é o prazo para o SIC, para o órgão, a entidade, entregar essa informação para quem solicitou? 20 dias. 20 dias. Agora, nós fechamos aí, tá? Todo o processo, tá? Todo o processo nós fechamos. 20 dias é o prazo. Pelo amor de Deus, não vamos esquecer esse prazo, porque, olha quantas dicas de estudo que eu estou passando para você. Eu conheço cabeça de examinador, estou há 16 anos nessa vida de concurseiro profissional, cara. Todo dia o professor faz uma questão, 2 de prova, todos os dias, e gosto, né? Às vezes, domingão, cara, eu acordo cedo todos os dias, né? Faço uma caminhada, agora eu estou um pouco aí afastado das minhas caminhadas, mas eu vou retomar minhas caminhadas, né? Minhas corridinhas, né? Não tem nada para fazer, sabe o que o professor faz, cara? Eu vou para minha casa, eu fiz um escritóriozinho para mim, meu cantinho de estudo para concentrar, né? Como você deve ter seu cantinho aí de estudos, né? E aí, estou lá, sempre tem uma coisinha ou outra, eu recebo sempre muitas provas no e-mail, eu pego a prova, eu olho, legal essa questão aqui, eu fico analisando. Então é o seguinte, cara, essa experiência traz, olha, toda e qualquer lei, competência, atribuição, adora o examinador. Outra coisa que o examinador adora é prazo. Prazo. Né? Por quê, professor? Porque o examinador é um cara inteligente, mas ele é preguiçoso. Quando você coloca lá qual é o prazo, ele põe alternativa, 20 dias, letra A, 22, 19, 5, 7, não sei o quê, o cara vai e marca 20. Pronto, acabou. O que acontece? Não tem recurso. Não tem recurso. Porque ali tem 20, o cara, então tem o quê? Não tem muitas interpretações, por isso que ele gosta disso, não tem recurso, né? E você sabe que o examinador é assim. Ele é pago por questão. Normalmente é assim, né? Eu conheço vários examinadores no Brasil todo. Então, se ele tem uma questão que ele fez, e essa questão vier ser anulada, ele não ganha o din-din da questão. Entendeu? Copiou? Isso. Isso é ser competitivo, cara. Você estudar com bastante tranquilidade, mas sempre focando no cara que vai fazer a sua prova. Esse cara que é importante. Vamos continuar aqui. Então, prazo. Qual que é o prazo? 20 dias. Depois disso, enviar a informação, o endereço físico ou eletrônico, informando, né? Informando, tá? 2. Comunicar a data, local e modo para realizar a consulta, a informação, efetuar a reprodução e obter certidão relativa à informação. Comunicar que não possui informação ou que não tem conhecimento de sua existência. A informação não pode, às vezes ele faz o pedido, não tem aquela informação, né? E, vamos lá, indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação que detenha, ou indicar as razões da negativa total ou parcialmente do acesso. Tá certo? Então aí, são para vocês aí
do procedimento do acesso à informação. Muito importante o artiguinho 15. O artiguinho 15 é de fundamental importância para vocês. Vamos finalizar a transparência passiva, com qual seção? Dos recursos, né? Então tá aí para vocês dos recursos aí também para o pleno exercício, tá? O pleno exercício do direito ao contraditório, a ampla defesa tem dos recursos, né? Gente, professor, e aí, professor, qual que é a potencial questão dos recursos? É muito simples, né? O direito não acolhe aquele que dorme. Para mim, a maior potencialidade de questão de prova dos recursos é muito simples. Então, olha só, pense comigo, o direito não acolhe aquele que dorme. O que é isso, professor? Você fez um pedido, pum, foi negado. E aí? Aí 1 ano depois, você chega lá e fala, não concordo, não, aí já passou o tempo. Ou seja, no direito, preste atenção, no direito não acolhe aquele que dorme. Tá? Não socorre aquele que dorme, então você tem que ficar sempre vigilante. Ou seja, o direito para você exercer o seu direito de recurso tem um prazo. É esse prazo que o sujeito lá, que o examinador, sempre coloca na prova. Qual é o prazo nesse caso? 10 dias. 10 dias, está aí. Recurso para 10 dias. Professor, mas você tirou esses 10 dias da cabeça? Não, professor, aqui não tira nada da cabeça, eu não sou louco. Né? Essas coisas têm que ser feitas no quê? Essas coisas têm que ser feitas sempre no artiguinho. Então, vamos lá, olha só. No caso de negativa de acesso à informação ou não fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contando da ciência da decisão à autoridade hierarquicamente superior a quem adotou a decisão, que deverá apreciá-lo no prazo de 5 dias, contado a sua apresentação. Está aí. Então, esse cara aqui tem muitos detalhes que podem ser cobrados na prova. Primeira coisa, qual é o caso que você vai utilizar o recurso? Em 2 situações. Caso de negativa de acesso, tá, à informação, tá? Ou não fornecimento das razões da negativa do acesso. Olha só. Não fornecimento das razões da negativa de acesso. Nós vimos aqui atrás, tá? Que quando houver as negativas, olha só, tá certo? Ó, razões da negativa. Professor, dá um exemplo da negativa. Cara, o cara pediu uma informação, o cidadão, só que essa informação ela foi classificada com restrições. O que é isso? Ela é ultra secreta, que ela não pode ser divulgada. Nós sabemos que, primeira coisa, a informação ela tem que ser o quê? Livre, para todo mundo saber. Aí, nós temos uma pequena parte dessas informações, elas são classificadas como ultra secretas, secretas e reservadas. Ou seja, ultra secreta, somente um determinado grupo de pessoas que pode ter acesso. Secreta, mesma coisa, e reservada, mesma coisa. O cara fez um pedido, e o cara lá trata-se de uma informação ultra secreta, né? Aí o sujeito, o órgão foi lá, né? O órgão foi lá e não fez a exposição de motivos. Aí, o que acontece? Ele tem o direito de quê? De entrar com recurso. Mas até agora, olha só. Quando que você vai utilizar o recurso? 2 hipóteses. Quando você tiver negativo de acesso à informação, está te podando o seu direito de acesso à informação, ou não fornecimento das razões da negativa do acesso. Bacana. Qual é o prazo para você exercer esse seu direito de recurso? Poderá o requerente apresentar o recurso no prazo de 10 dias. Está aqui, 10 dias. O direito não acolhe aquele que dorme. 10 dias, né? Você teve essa negativa. A partir de quando o professor começa a contar esse prazo? Contando da ciência da decisão. Olha aí, né? Da decisão. A autoridade hierarquicamente superior que adotou a decisão, que deverá apreciá-lo no prazo de 5 dias contado da sua apresentação. Aí é o seguinte, aqui ele está falando quem que deve apreciar o recurso, o chefe do cara. Tá? Então, o chefe do cara que negou, né, ele deve apreciar em 5 dias aí a sua. Então, você vai apresentar para quem esse recurso? Para o chefe do cara. O cara que negou. E esse cara, o chefe do cara, muito cara, né, terá
aqui 5 dias aí para apreciar o recurso, né, do sujeito. Bacana? Fechou? Então isso aí que é o artigo 21, muito importante dos recursos, 2 prazos aqui, o cara tem que fazer um resumo de prazos, é muito importante. Parágrafo único, desprovido o recurso que trata o caput, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contando da ciência da decisão, a autoridade máxima do órgão ou entidade que deverá se manifestar em 5 dias contados do recebimento do recurso. Olha só, né? Então o que acontece aqui? O parágrafo único cria o outro recurso. Então nós temos lá, vamos lá, vamos simplificar esse sujeito aqui. Você entrou com pedido, pum, negaram para você e não colocaram a razão, você não se conformou. O que você faz? Você vai entrar em até 10 dias no chefe do sujeito lá no chefe do sujeito que negou. Esse sujeito o chefe do sujeito que negou, ele tem 5 dias. Bacana. E ele também negou. E você não concordou. Aí tem mais uma válvula de escape, mais um plano para você. Você pode solicitar agora para a autoridade máxima do órgão, que ele também tem 10 dias de prazo para entrar com o recurso, e ele terá 5 dias para avaliar o recurso. Está aí. Uma excelente questão de prova é o cara falar o seguinte, que ele deverá apresentar o recurso no prazo de 10 dias à autoridade máxima do órgão. Isso está errado, porque somente para chegar na autoridade máxima do órgão, ele tem que passar pelo chefe superior hierárquico do cara lá que fez a decisão. Ok? Olha que excelente questão de prova. Pronto, gente. Esse cara aí, com certeza, é um dos pontos mais importantes da lei de responsabilidade, lei de acesso a informações. Transparência ativa e transparência passiva. Ok? Entenderam? O professor procurou ser bastante detalhista, mas é claro que você tem que fazer o uso da leitura, tem que pegar esse decretinho e ler ele de cabo a rabo. Depois que você assiste uma aula dessa, bastante tranquila, calma, detalhada, com bastante conteúdo, você pega o decretinho, você devora esse decretinho, cara, ó, rapidão. Tem que fazer a leitura, hein? Tem que fazer a leitura, você não pode perder ponto desse sujeito aqui. Agora o seguinte, né? Capítulo 5, das informações classificadas em grau de sigilo. Das informações classificadas em grau de sigilo, né? Regra geral, a informação é pública para todos. Aí nós temos 3 tipos de informações que podem ser restringidas o seu acesso. São informações ultra secretas, secretas e reservadas, ok? O capítulo 5 vai falar sobre tudo isso. Vamos lá. Primeiro, da classificação da informação quanto grau e prazo de sigilo. Muito fácil isso. Nós já sabemos que a informação, o grau de sigilo são 3 graus, ultra secreta, secreta e reservada. O prazo também são 3 prazos, um para cada grau. 25, 15 e 5. Ultra secreta, 25. Secreta, 10. E reservada, 5. Professor, pode cair na prova? Claro que pode, cara. Vamos lá, seção 2. Professor, então nós já sabemos aqui o capítulo, a seção 1 vai falar quais são os graus. Já falei para vocês, ultra secreta, secreta e reservada. Ok. E a seção 2? A seção 2 é o seguinte: 2 procedimentos para a classificação da informação. A informação, regra geral, ela é pública. Que bacana. Só que o seguinte, meu filho, presta atenção aqui no professor. Para aquela informação ser considerada ultra secreta, alguém tem que falar que aquela informação é ultra secreta. E a seção número 2 vai falar como que essa informação será classificada. Depois que ela recebeu o carimbo de ultra secreta, pronto, ela já está classificada. Então, esses procedimentos serão detalhados, apresentados na seção 2, ok? E na seção 3, professor, vai falar da desclassificação, ou seja, tirar o carimbo de ultra secreta, secreto ou reservado, ou a reavaliação da informação classificada com grau de sigilo.
E, finalmente, a seção número 4, vai falar das disposições gerais sobre esse procedimento aqui das graus de informações, ok? Então, vamos lá. Da classificação das informações, né? Primeiramente, quais são os graus de sigilos existentes? 3. Professor, aonde que está escrito isso? No artiguinho 24, tá? Olha aqui. Artiguinho 24 diz assim: ultra secreta, 24 da onde? Da 12.527. É claro que o decreto 7.724 que nós estamos estudando também reproduziu Ctrl+C e Ctrl+V. Ultra secreta, secreta e reservada. Professor, aí eu falei o prazo errado, perdão. Ultra secreta, 25 anos. Secreta, 15 anos. Reservada, 5 anos. De novo, para corrigir a pequena falha do professor. Ultra secreta, prazo 25. Secreta, prazo 15. E reservada, 5 anos. Bacana? Vamos ler o artiguinho aqui, 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observando o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação conforme a classificação prevista no caput vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: ultrasecreta 25, secreta 15 e reservada 5, né? Bacana, ok. Muitas coisas para serem explicadas, muitas coisas aqui são potenciais questões de prova para você. Primeira coisa, regra geral, a informação ela é o quê? Ela é pública, todos, né? Só que tem algumas informações que são especiais, que se essas informações forem publicadas, vai causar um mal para a sociedade e para o Estado. Aí elas vão sofrer restrição, vai ser grau de sigilo. Não é isso? Primeira pergunta, quais são as hipóteses dessa informação sair do rol de informações públicas para informações reservadas? Então temos aqui, observada o seu teor, em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado. São as duas hipóteses, né? Ou seja, alguma informação que é importante para a segurança da sociedade ou do Estado. Esses são os motivos, é claro que nós vamos detalhar esse motivo daqui a pouco, básicos para alguma informação ser classificada como ultrasecreta, secreta e reservada. Só que aí vem uma outra questão. Essa informação ela vai sofrer uma restrição de publicação, uma restrição de divulgação temporal, um prazo determinado. Professor, informação ultra secreta, está aqui, 25 anos. Professor, passou-se os 25 anos, eu posso fazer um pedido para solicitar essa informação? Positivo, claro que pode. Ou seja, moral da história, toda informação, um dia mais cedo ou mais tarde, ela vai ser publicada, ela não vai ser escondida. Isso que diz a lei 12.527, isso que diz o decreto número 7.724. Preste atenção. Então, regra geral, ela é pública, ela vai sofrer restrição, sim. Qual que é o motivo? Sociedade e Estado, segurança, vai colocar em risco. Só que, depois que passou-se esse prazo, a informação tira o carimbo de ultrasecreta, secreta e reservada, e essa informação ela passa a ser pública. Tá certo, meus amigos? Então vamos lá, né? Quais são os tipos de situações passíveis de restrição na publicação? Ou seja, nós sabemos já que de linhas gerais, né, a informação ela é pública, ela é geral, ok. Professor, mas você já repetiu isso 10 vezes, eu vou falar 20 se for necessário. Eu tenho que martelar na sua cabeça. Agora, tem 2 blocos de situações onde colocam em risco a segurança do Estado e da sociedade, que essas informações elas serão o quê? Elas sofrerão restrição temporária de divulgação. Agora, já nesse artiguinho aqui, no artiguinho 25, ele vem responder a pergunta. É muito importante, olha só. Quais
são os tipos de situações passíveis de restrição de publicação. Então, estamos aqui, olha só. São passíveis de classificação as informações consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado. Então, está aqui, ó. Imprescindível. Isso já foi falado no artiguinho 24, ok? Só que o artiguinho 25, ele fala, cuja divulgação ou acesso irrestrito possam, olha só, ó, quais situações? Primeiro, pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. Está aí. Se colocou em risco a defesa e a soberania, já pode o quê? Sofrer aí essa restrição, né? Essa classificação. 2, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país. Por exemplo, o Brasil está negociando um acordo, né, bilateral aí, de diferenciação de taxas, né, alfandegárias. Então isso aqui pode colocar em risco essa negociação. 3, prejudicar ou pôr em risco informações fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos, né? Item 4, né, organismos internacionais. Item 4, pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. São motivos na qual pode sofrer restrição. Item 5, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país, né? Ok? Então tá aí, é outro motivo. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas, né? Ou, por exemplo, a Forças Armadas está planejando uma operação contra o combate do tráfico internacional na Amazônia. Então não pode estar divulgando. Item 7. Prejudicar ou causar riscos a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional, observando o disposto no inciso 2 do caput do artigo 6º. 7º, pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. 9. Comprometer atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamento relacionadas com a prevenção e repressão de infrações. Aí, esse item 9 aqui resguarda todas essas operações da Polícia Federal, né? Eles têm o quê? Um processo, uma investigação, aliás, um inquérito policial que está prevenindo, repreendendo infrações e ilícitos penais. Então não pode ter essa informação divulgada. Ela vai ser classificada ou como reservada, secreta ou ultra secreta. Bacana? Vamos para o artigo 26. A informação em poder dos órgãos e entidades, observado no seu teor, em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como grau de ultrasecreto, secreto reservado. Ou seja, o artiguinho 26, ele vem reproduzir o artiguinho 24 da Lei 12.527. Ok? Então vamos lá. 27. Olha só. Então, mesma coisa. Professor, é Ctrl+C? Claro que é Ctrl+C. Por quê? Porque o decreto ele vem regulamentar a lei. Então, ele tem que seguir o padrão da lei. Não pode fugir do padrão da lei. Para a classificação da informação em grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público na informação e utilizando o critério menos restritivo possível considerados, né? Ok? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, que isso aqui me atrapalha. 27. De novo, que eu vi o risquinho ali e perdi a concentração. Vamos lá. Para a classificação da informação em grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizando o critério menos restritivo possível considerados. Ou seja, o que está dizendo o comando do 27? Está dizendo o seguinte,
que nós temos quantos tipos de classificação da informação, de restrição? 3. Ultrasecreto, secreto e reservado. Então é o seguinte, você tem que tomar uma postura defensiva, uma proativa em relação. A ultrasecreta é a mais segura, são 25 anos. A secreta, 15 anos. A reservada, 5 anos, não é isso? Então você sempre tem que adotar, sempre que possível, o menor prazo de restrição. Reservada e secreta. Ultrasecreta somente em algumas situações. Aí o que você tem que fazer para você classificar qual que é o critério? Aí diz aqui, inciso 1, a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado. Se for um dano de pouco potencial, reservado. Médio potencial, secreto. Grande potencial, ultrasecreto. E, finalmente, o prazo máximo de classificação em grau de sigilo ou evento que defina o seu termo final, que é o prazo de 5, 15 e 25 anos. Uma perguntinha para vocês aí. Qual o tempo de restrição de divulgação da informação? Já falamos sobre isso, né? O artigo 28 é o mesmo lá que do 24. Ultrasecreto, 25 anos. Secreto, 15 anos. E grau reservado, nós temos aí 5 anos, né? Parágrafo único. Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, observados os prazos máximos de classificação. Professor, eu não entendi de determinados eventos, eu vou explicar para vocês. O Brasil está numa negociação gigantesca, né, econômica com a Bolívia, por exemplo, né, com a Bolívia. E ela está lá, você sabe que é negociação, se você abre a negociação, ela mela, ela não dá certo. Assim acontece na sua vida pessoal, também acontece nas coisas do Estado também, né. Aí é o seguinte, está lá classificado como reservada. A ultrasecreta, é muito importante isso. Só que o acordo, 6 meses depois, ele fechou. Pum, fechou o acordo, acabou. Acabou aquele evento, ou seja, perdeu as razões pela qual aquela informação estava sendo classificada como ultrasecreta. A partir daquele momento vai se abrir aí para o público, para o povão, saber o que aconteceu nos bastidores. Então, isso que diz o parágrafo único, né? E faz sentido, professor? Faz sentido. Artiguinho 29. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente da República, vice-presidente, seus cônjuges e filhos serão classificados no grau de reservado e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou o último mandato em caso de reeleição. Ou seja, preste atenção, o artiguinho 29, ele é exclusivo para o presidente da República e o vice-presidente da República. Estendendo quem? Os cônjuges, filhos, né, classificados. Então é o seguinte, então todas as informações, né, que podem colocar em risco a segurança do presidente, vice-presidente, seus cônjuges, né, filhos, serão classificados como grau de reservado. Cara, o examinador, olhando aqui, cara, eu fico vendo, cara, o examinador, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar que esse cara aqui é ultrasecreto. Não é, é o reservado. Reservado é 5 anos. Aí o aluno tem que pensar o seguinte, cabeça de examinador. O cara que é presidente, ele tem um mandato de 4 anos. Você está no primeiro dia lá, já tem um ato que é considerado reservado. Ele vai esperar os 5 anos? Não. No final do mandato dele, corta. Né? Corta, não pode agora. Se o sujeito, né, olha aí, for mais 4 anos até aqui, ou no último mandato, né, tá aí para vocês, né, serão classificados como grau de reservado e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou o último mandato em caso de reeleição. Tá aí para vocês aí um dispositivo bastante interessante para o presidente da República, o chefe de Estado e chefe de governo. Artigo 30. A classificação de informação é de competência. Isso é muito importante. O que é isso aqui? Professor, o burocrata do 5º escalão do governo, ele tem autonomia de analisar uma informação,
e falar assim, essa informação aqui, ela é ultra secreta, vai lá e coloca o carimbo. Pode? Claro que não pode. Tanto a lei 12.527 quanto o decreto 7.724 estabelecem as pessoas certas, as pessoas competentes para fazerem essa classificação. Por exemplo, na dita cuja, na ultra secreta, quem são as pessoas que podem falar essa informação tem que ser restringida? Potencial questão de prova. Muito fácil fazer questões assim. O aluno tem que saber, primeiro, o presidente da República tem a sua autonomia, com certeza. O vice-presidente, ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas. Professor, eu quero um exemplo do sujeito que tem as mesmas prerrogativas. Eu falo para você. Sabe quem que é? O presidente do Banco Central. Não é ministro de Estado, mas o cargo de presidente do Banco Central se equipara-se a ministro de Estado. C. Comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que eles não são ministros, mas eles podem classificar, têm essa prerrogativa e devem ter. Chefes de missões diplomáticas consulares permanentes no exterior. Né? Temos aí uma missão permanente nos Estados Unidos, por exemplo, o cara lá que é o cônsul, né? Que é o diplomata lá, o cara responsável, ele sabe o que está acontecendo no cenário internacional. Então esse cara tem atribuição, sim, de pegar e bater o carimbo informação ultra-secreto, né? Então tá aí para vocês, ó. A, B, C, D, E, tá vendo? 5, cara. Quando eu vejo 5 assim, prova de múltipla escolha, putz, meu examinador, meu dedo até coçava para fazer uma questão sobre essa aqui. Então tem que saber ultra secreto? Sim. Reservado? Mesma coisa. Quem são as pessoas ativas aí com capacidade para isso? Das autoridades referidas no inciso 1, todos aqueles 5 cara, titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Professor, o presidente do Banco do Brasil ele tem competência para classificar uma informação como ultra-secreto? Não, desculpa, secreto? Tem. Ultra-secreto não, porque ele não faz parte do grupo de cima. Professor, o reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro tem atribuição? Sim, porque lá é uma fundação. Professor, o presidente do INSS é uma autarquia. Então, esses titulares de autarquias, fundações, empresas públicas, eles podem sim. Quem que são esses caras? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade. Esses caras aqui nada mais são que a administração pública, indireta. Administração pública indireta. Então aí fica um macete para vocês. Professor, e as reservadas? As reservadas, é claro que vão ser todas as pessoas do item 1, do ultra secreta, todas as pessoas do item 2 e mais uns caras aí, ó. Das autoridades referidas no inciso 1 e 2 do CAPT e das que exerçam as funções de direção, comando ou chefia do grupo de direção e assessoramento superiores, DAS, ó. Nível, olha só. Então, um cara que é comissionado, que tenha DAS 101.5 ou superior e seus equivalentes. Então, aí para vocês, o cara tem que saber isso, né? O cara é comissionado, ele não é ministro de Estado, ele não é presidente, mas ele tem aí um cargo de direção aí, olha só, altamente aí, tá certo? É altamente elevado. Então, esse sujeito aí, a lei deu para ele a competência para decidir, analisar se tal informação pode ser classificada como reservada. 5 anos, né? Claro, considerando todos os itens anteriores que nós lemos lá, né? Parágrafo 1º. É vedada a delegação de competência de classificação nos graus de sigilo, ultra-secreto e secreto, né? E aí, professor? E aí nós vamos lá para o direito administrativo. O que é delegação, né? Olha só, delegação. Você pega lá um ministro, né? Então, ministro de Estado, né? Esse cara aqui, vamos colocar no preto, olha só. Então, ele tem atribuição do ultra-secreto, não é isso? Ele tem atribuição do secreto. Quem que deu essa atribuição para o sujeito? Foi a própria lei e o decreto, né? E tem atribuição do reservado.
que é a delegação? A delegação está prevista lá na Lei 9.784, que é do processo administrativo, né? Diz o seguinte, que a autoridade pode delegar para outrem exercer a sua competência. Só que no parágrafo 1º aqui ele fala, ultrasecreto e secreto são indelegáveis, somente ele pode fazer. E o reservado, ele pode delegar para outras pessoas essa competência dele. Isso que diz aí o parágrafo 1º, né? Olha aí, vinculando-nos aqui institutos do direito administrativo, né? Vamos mais, parágrafo 2º. O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá delegar a competência para a classificação do grau de reservado. Sempre é o reservado que pode, gente. O grau de reservado que é permitido a delegação. Isso pode cair na sua prova. Agente público que exerça a função de direção, comando ou chefia. Parágrafo 3º, temos aí. É vedada a subdelegação da competência que trata o artigo 2. O que é essa subdelegação? Eu recebi a delegação de um ministro de Estado para classificar informações como grau de reservado, só reservado, só que o Luizão aqui, para quê, né? Eu vou passar para outro sujeito, é a subdelegação. Então não é permitido subdelegação, né? Finalmente, os agentes públicos referidos no parágrafo 2º, tá certo? Deverão dar ciência ao ato de classificação a autoridades delegantes no prazo de 90 dias, né? Então tem 90 dias aí. Vamos lá. Seção número 2. 2 procedimentos para a classificação da informação. Então nós vimos, né, na seção número 1, quais são essas informações, ultrasecreta, secreta e reservada. Agora, 2 procedimentos. Vamos lá. 31. A decisão de classificar a informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada no termo de classificação de informação, TCI, conforme o modelo contido no anexo, e conterá o seguinte. Primeira coisa. Toda e qualquer informação para receber o tal do carimbo, que ela fala de termo de classificação de informação, deverá preencher, tá, um seguinte termo. Então, para essa informação não ser divulgada na internet, não ser pública, obrigatoriamente tem que ter o tal do TCI. Ou seja, você viu o tal do TCI, meu filho, na sua prova, você já tem que linkar automaticamente. TCI é o termo, como é que é o termo do cara? Termo de classificação de informação. Termo de classificação de informação. E esse TCI deve conter os seguintes dados: o código de indexação do documento, o grau de sigilo, que são 3, ultrasecreto, secreto e reservado, categoria na qual se enquadra a informação, tipo de documento, data da produção do documento, indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação, razões da classificação observados os critérios estabelecidos no artigo 27 e assim por diante. Então, o que eu quero passar para vocês, né? Dessa seção aqui, 31, na minha avaliação, o mais importante é o artiguinho 31. Mas eu vou passar para vocês uma atribuição. Eu quero que vocês efetuem a leitura de todos os demais artiguinhos do decreto, todos eles, inclusive, terminando aqui. Vamos para a seção 4, né? A seção 4, das disposições gerais. As informações classificadas no grau de ultrasecreto ou secreto serão definitivamente preservadas nos artigos da Lei 8.159 de 91, observados os procedimentos de restrição ao acesso quanto vigorar o prazo de classificação. Ou seja, todas as informações secretas e ultrasecretas vão para o famoso arquivo morto. Isso que diz aqui no 39. O 39 é uma informação muito importante que ele pode, essa questão pode cair com outros assuntos da arquivologia, por exemplo, a teoria das 3 idades, tabela de temporalidade, né? Então aí, artigo 39. Artigo 40. Está terminando, professor. Está terminando. As informações classificadas como documentos de guarda permanente, que forem objeto de desclassificação, serão encaminhadas ao Arquivo Nacional
ao arquivo permanente do órgão público, da entidade pública ou da instituição de caráter público para fins de organização, preservação e acesso. Ou seja, vão lá para as entidades que vão guardar o arquivo central, o arquivo nacional, onde que guarda todos os arquivos aí de guarda permanente, tá certo? Vamos lá. Agora vamos para outro capítulo, tá? Estamos terminando aqui, né? O capítulo 6º fala o seguinte, presta atenção aqui. Da comissão mista de reavaliação de informações classificadas. Então nós temos aí uma comissão mista. Ela é mista porque ela vai ter aí participantes de diversos órgãos da administração pública e ela tem a função de reavaliar as informações classificadas. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instituída nos termos do parágrafo 1º do artigo 35 da Lei 12.527, de 2011, será integrada pelos titulares dos seguintes órgãos, né? Quem faz parte dessa Comissão Mista? Primeiro, Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá. Tá? Então, aí quem pode fazer parte da Comissão Mista? Quem que é o presidente? O ministro-chefe da Casa Civil. Quem participa? Ministro da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, Advocacia Geral da União e, finalmente, aí, a Controladoria Geral da União. Então, esses sujeitos aqui, prestem atenção, fazem parte de quem, voltar aqui, da Comissão Mista de Reavaliação de Informações Classificadas. Da Comissão Mista da Reavaliação das Informações Classificadas, sendo quem irá presidir essa comissão é o ministro-chefe da Casa Civil. Parágrafo único. Cada integrante indicará suplente a ser designado por ato do presidente da República. Então, esses caras aqui são que fazem parte dessa comissão de reavaliação da informação. Ok. Capítulo número 8 fala das informações pessoais, né? Detalhe, informações pessoais são diferentes de informações sigilosas. Informações sigilosas são aquelas informações classificadas como ultra secreta, secreta e reservada. E essas informações elas são classificadas nessa categoria porque são informações imprescindíveis, fundamentais para a segurança da sociedade e para a segurança do Estado. Informação pessoal é outra coisa. Muito importante o capítulo número 7º, né, capítulo 7º aí da lei, do decreto, fala da informação pessoal. Pode ser objeto de prova, com certeza. As informações pessoais relativas, olha só, ponto importante. O que é uma informação pessoal? Que tipo de informação? Intimidade, vida privada, honra, imagem detidas pelos órgãos e entidades. Isso que vem a ser a tal da informação pessoal. Não é uma informação imprescindível para a segurança do Estado e nem da sociedade. Primeiro, terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa que se referirem, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos a contar da data da sua produção. Vamos lá, muito importante aqui, vamos ler de novo aqui. Terão acesso restrito aos agentes públicos legalmente autorizados. A pessoa a que se referirem, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo, olha só, de 100 anos. Isso aqui é importante. Então, todas as informações funcionais do órgão, dos servidores, o RH o órgão lá tem a obrigação de guardar essas informações por 100 anos. É papel que não acaba mais, né? Olha aí, né? 2. Poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados. Por quem? Por previsão legal ou por consentimento expresso da pessoa a que se referirem.
Então aí, ó. Então essa aí é uma informação importante. Pode ter acesso, sim, por previsão legal, ou seja, por força de lei, ou por consentimento expresso da pessoa, né, escrito lá, que se referirem. Parágrafo único. Parágrafo único. Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, olha aí, o cara está morto ou ausente, né? Aí, os direitos que se trata deste artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e do 9.278, de 96. Então tá aí para vocês aí, ok? Isso aqui, importantinho, hein? Tá? 56. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra, à imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Artiguinho 57. O consentimento referido no inciso 2 do caput do artigo 55 não será exigido quando o acesso à informação pessoal for necessário. Em quais casos? A prevenção e diagnósticos médicos, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para utilização exclusivamente para o tratamento médico. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, vedada a identificação da pessoa que se referir à informação, que a informação se referir. 3. Por cumprimento de decisão judicial, então o juiz lá mandou lá buscar a ficha funcional do sujeito, aí não pode ter restrição. 5. A defesa de direitos humanos ou humanos de terceiros. E, finalmente, a proteção do interesse público geral é preponderante, né? Bacana, fechou. Vamos lá. Estamos acabando, gente. Capítulo 8. Né? O nosso propósito aqui é nós darmos uma pincelada em todos os capítulos, cara, né? Ele fala o seguinte: das entidades privadas sem fins lucrativos, né? É claro que essa lei aqui não está sujeita às entidades privadas, né? Como assim privado? Banco Bradesco não está vinculado a essa informação e tal. Por quê? Porque não pertence ao Estado. Agora, as entidades públicas sem fins lucrativos, uma parte dessas entidades estão obrigadas a obedecer à lei de acesso à informação. Artigo 63. As entidades privadas sem fins lucrativos, tá, que receberem recursos públicos para a realização de ações de interesse público deverão dar publicidade às seguintes informações. Muito detalhe. Professor, são todas as entidades privadas sem fins lucrativos que têm que obedecer à regra? Não. Somente aquelas, claro, que receberem recursos públicos para a realização de ações. Ou seja, tem que ter o famoso dinheiro público no meio. Tem o famoso dinheiro público no meio, tem que seguir as regras estatais. Então tem que seguinte, tem que dar publicidade. Primeiro, cópia de estatuto social atualizado da entidade. 2, relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade. Cópia integral dos convênios, contratos, termos, parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Executivo Federal, respectivos aditivos e relatórios finais de prestação de contas na forma da legislação aplicável. Então está aí para vocês um assunto pequeno para a gente abordar, né? Vamos para o capítulo número 9. Das responsabilidades, né? Isso aqui é muito importante. Então é o seguinte, nós já falamos quase tudo, né? Agora, essa parte da lei, ele vai definir responsabilidade de a responsabilidade do setor público. É claro, se o setor público cobra responsabilidades, tá certo? O poder público vai, se alguém
não cumprir essas responsabilidades, ele vai o quê? Ser penalizado. Inclusive, sobre isso, eu procurei questões de concursos, eu achei somente uma questão de concurso, né, que fala desse assunto. Tá? Vamos lá. Constitui condutas ilícitas que sejam responsabilidade do agente público ou militar. Então, isso é importante, cara. Olha, ó, condutas ilícitas, ou seja, o cara está agindo não de acordo com a lei, condutas ilícitas. Quais são essas condutas? Ó, agente público ou militar, item 1. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste decreto. Retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Então, olha só, então, se ele fizer isso aqui, ele está tendo uma conduta ilícita, é claro que ele vai ser penalizado, a gente vai falar já o que vai acontecer com o sujeito. 2. Se o sujeito utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente informação que se encontre sob a sua guarda, a que tenha acesso ou sobre a que tenha conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. 3. Se o sujeito agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação. Se o sujeito divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido à informação classificada em grau de sigilo ou de informação pessoal. 5. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Sexto, ocultar à revisão de autoridade superior competente informação classificada em grau de sigilo para beneficiar si ou a outrem ou em prejuízo de terceiros. E, finalmente, destruir, subtrair ou qualquer meio de documentos concernentes a possíveis violações de direitos. Então, esse cara aqui tudo, ele está cometendo o quê? Está cometendo uma infração, tá certo? Uma conduta, né? Vamos lá. O parágrafo primeiro diz o seguinte: atendido o princípio do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas. Ou seja, o que acontece? Então, a legislação estipulou aqui, 7 condutas negativas, 7 condutas ilícitas, tá? Não permitidas. É claro que todas essas 7 condutas diz respeito a esse produto, que é a Lei de Acesso à Informação. É claro, o seu decreto regulamentador 7.724, tá certo? Todas elas. Ele fala o seguinte: esses caras, né, eles serão processados, vai ter um processo administrativo. E nesse processo administrativo, claro, que vamos atender o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. As condutas descritas do caput serão consideradas: 1. Para os fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves. Então, olha aí, transgressões militares médias ou graves, informação importante lá para o direito penal, né, militar. Segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime de contravenção penal. Ou, agora, o civil, para fins do disposto da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, que é o Estatuto do Servidor Público, infrações administrativas que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão. Olha aí. Então, olha aí. Apenadas com mínimo como suspensão, tá? Você sabe que tem advertência, né? Advertência, suspensão, tá? Você tem aí demissão, né? Você tem aí as possibilidades, né? Segundo o critério estabelecido na referida lei. Então, é muito importante esses 2 itens aqui. Ou seja, se o cara descumprir aquilo, tiver alguma daquelas condutas, pau nele, né? Parágrafo 2º.
Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou o agente público responder também por, olha só, a responsabilidade, improbidade administrativa, penal, né, conforme as leis tais. Então ele ainda pode, além de sofrer o processo administrativo, ele pode responder pela lei de improbidade administrativa. Tá certo, galera? Vamos lá, artigo 66. Agora vem das penas, né? A pessoa natural ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e praticar conduta prevista no artigo 65, estará sujeito às seguintes sanções. Quais são as sanções? Olha só. 1. Advertência. 2. Multa. Rescisão do vínculo com o poder público. Suspensão temporária de participação em licitação e procedimento de contratar com a administração pública no prazo não superior a 2 anos e, finalmente, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação permanente da autoridade que aplicou a penalidade. Ou seja, o cara tem que saber disso, né? Tem que saber, ó, advertência, multa, rescisão do vínculo, suspensão temporária e declaração de inidoneidade. Professor, esse cara aqui já caiu em concurso, professor. Quer ver? Olha só. Concurso da Anvisa 2013 de técnico, Cetro foi a banca. Caiu esse cara aí. O que ele fala? Ele fala exatamente isso. Em relação ao decreto 7.724 de 2012, a pessoa natural ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação estará sujeito, entre outras sanções. Quais são as sanções previstas? São 5, né? Como examinador, adoro o número 5. 5, tá? Advertência, multa, rescisão do vínculo, suspensão temporária e declaração de inutilismo. Advertência, Zé? Claro, está aí. Notificação não está previsto lá no artigo 66. Suspensão, demissão, exoneração, não. Né? Então não temos aí gabarito, letra A. Você viu como a galera aí do LAC Concursos, né, cara? O cara fica hiper competitivo, né? Professor, por que você trouxe só uma questão? Porque eu só achei uma questão, né? Vou torcer aí para as demais provas aí de concurso trazerem outras questões. Ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. Está finalizando, está acabando. A sanção de multa poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas no inciso 1, 3 e 4 do caput. Parágrafo 2º. Aqui são alguns detalhes para a aplicação da pena. A multa prevista no inciso 2 do caput será aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos e não poderá ser. Inciso 1. Então a multa não pode ser inferior a R$1.000 e nem superior a R$200.000 no caso de pessoa natural ou, então olha só, o cara pode pedir para você o valor da multa, né? Pessoa natural, pessoa física, de 1.000 a 200.000, ave que multa cara é essa, né? Inferior, né? Ou inferior a R$5.000, nem superior a R$600.000 no caso de entidade privada. Então as empresas aí, tá? Pode ser aí até R$600.000. Bacana, galera? Então, vamos lá. A reabilitação referida no inciso 4 do caput será autorizada somente quando a pessoa natural ou entidade privada efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e depois decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inciso 4 deste caput. E o parágrafo 4º, aplicação da sanção prevista no inciso 5 do caput é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade. Aqui é importante que somente quem pode aplicar a sanção, isso aqui está seguindo a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público, quem? A autoridade máxima do órgão ou entidade pública. Tá? E, finalmente, o último parágrafo da aula, o prazo para apresentação de defesa nas hipóteses previstas nesse artigo é de 10 dias contado a data do ciência, ou seja, ele foi penalizado e tem 10 dias aí
para defender-se, ok? Pronto, cara, legal, hein? Gostaram então? Então essa aqui foi a nossa super aula do decreto 7.724 de 2012. Detalhe, a aula em si não é suficiente. O professor tentou detalhar o máximo possível, nós demos uma geralzona nesse decreto, e claro que esse decreto ajuda também a fixar o conteúdo da lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, uma lei muito importante para a cidadania do povo brasileiro, para o exercício dessa cidadania. Então você tem que ler também, gente, olha só, a lei e o decreto depois da aula para fixar conteúdo. E lembre-se, passe em concurso público o sujeito que fixa conteúdo. Tá certo, meus grandes amigos, né? Vamos aqui para o encerramento da aula, né? Olha só. A grama mais verde é sempre aquela que você rega, né? Molha, cuida, né? Então essa sempre vai ser a grama mais verde. Então você tem que produzir, você tem que ter a sua ação para você ter aquele belo da grama, né? É isso que diz a mensagem. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.